Amém? Todo mundo acordado, né? Se não, vou pedir a Jesus que me dê o espírito do Nazareno. Gostei da música, viu? Vocês vão gravar para mim essa música, o espírito do Nazareno, para ressuscitar aqueles que quebraram o pescoço na pescada. Tá bom? Mas por enquanto não ressuscitei ninguém ainda dessa maneira, então não corram o risco. Vai que eu peço, Senhor, me dê o espírito do Nazareno para ressuscitar o irmão que quebrou o pescoço, mas o Senhor vai dizer, não quero formar filhos mimados, então deixa você morrer. Então é melhor não morrer hoje não, viu? Então não quebre o pescoço não. Eu sei que agora na parte da tarde as coisas ficam mais difíceis, mais luta, né? Mais comprometimento com a palavra de Deus. Eu percebo que parece que agora tem gente mais para trás. O que aconteceu? Ficaram com medo do padre depois de 2 palestras? Era para estar aqui na frente agora, bebendo mais da palavra de Deus. Vamos fazer esse desafio? Quem obedece nunca erra, hein? Diz Teresa Dávila, quem obedece nunca erra. Eu estou falando com os que estão atrás. Não querem vir para frente? Isso, uma corajosa, vai receber mais graças. E diminuir os seus anos de purgatório, tá? Ah, ficaram com medo do purgatório, né? Tá certo, isso, vamos aplaudi-los. Obrigado, viu? Irmãos, isso mesmo. Eu tinha pensado em começar com uma passagem bíblica, que claro, vou usá-la, mas enquanto nós cantávamos, quando eu cheguei aqui, coloquei minha Bíblia aqui, eu senti o Senhor me dizendo para nós começarmos de uma outra maneira. Então vamos lá, na vontade de Deus. Pega comigo Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Uma passagem conhecida por muitos. Depois de Isaías, pertinho. Isaías, Jeremias, Lamentações, depois vem Ezequiel, Daniel, Oséias. Oi? 18. Amém? Todo mundo trouxe a Bíblia aí? Quem não trouxe, segue com o irmão aí do lado. Jeremias 18. Todo mundo já encontrou, né? Podemos ler? Tem alguém que não encontrou ainda? Misericórdia. Ainda bem que é o ano da misericórdia. Olha, nós vimos nesta manhã a primeira palestra sobre o amor de Deus, como que o Pai nos ama. Vimos 3 palavrinhas que nos ajudam, que vão nos ajudar a partir de agora a perceber como que Deus nos ama, e é por isso que Jesus veio então revelar para nós o amor do Pai, de um Pai que nos ama com amor Hesed, com amor Rahamim e com amor Rem. Uma decisão do amor, amor de gratuidade. A segunda palestra, nós falamos então como que nós temos que viver como filhos. A diferença de viver, a diferença entre pessoa e personagem, a diferença entre viver como filho ou como escravo, como filho proprietário, coproprietário com o pai, ou vivermos de uma maneira rígida e como escravo, como empregado, como o filho pródigo, o filho mais velho, apoiado nas suas próprias obras, como essa bengala que ele carrega aqui consigo. Agora à tarde, nós vamos ver como que Jesus, então, ele que é o amado, eu disse que o Pai é aquele que ama, Jesus é o amado e o Espírito Santo é o amor, usando a frase de Santo Agostinho. Então, Jesus agora vai mostrar para nós como que é a atitude de uma pessoa, como que Jesus amava, porque ele é o rosto misericordioso do Pai, ele é o próprio amor encarnado, ele é a misericórdia que se fez carne. Uma coisa é Jesus falar do amor do Pai,
Uma coisa é Jesus mostrar como que o Pai nos ama e qual é a maneira que nós devemos viver como pessoas amadas. Agora é a maneira como Ele age no amor. Como que Ele faz para viver o amor. Como é a maneira de Jesus viver o amor. Amanhã nós vamos ver como que Ele nos ensina a viver o amor. Qual deve ser a nossa atitude no amor. Amanhã nós vamos ver. Mas hoje, como que Jesus ama. E para começar, eu quero pegar Jeremias 18, porque Jesus é o cumprimento do que a palavra de Jeremias 18 diz. Vamos lá. Palavra do Senhor, é o profeta Jeremias dizendo. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Vamos, desce até o barracão do oleiro, que ali te farei ouvir minha palavra. Primeira coisa que Deus diz para Jeremias. Vamos. O Senhor não diz para Jeremias, vai. O Senhor diz vamos, quer dizer que Ele vai junto. Vamos nós dois, até o barracão do oleiro, porque lá eu vou te mostrar o que diz a palavra. Quer ver? Vamos, desce até o barracão do oleiro, vamos juntos. Desce até o barracão do oleiro, uma palavra, vamos, eu vou junto. Mas você precisa fazer essa experiência agora. Desce tu ao barracão do oleiro, que ali te farei ouvir minha palavra. É engraçado esse versículo, né? Vamos. É como se eu pegasse, já que eu decorei o nome da Eva, assim a Eva não dorme. É o Senhor dizendo, Eva, vamos até o barracão do oleiro. Agora eu já falo como ordem imperativo. Desce e lá eu te farei, eu te farei conhecer a minha palavra. Lá eu te revelarei a minha palavra. Primeira coisa, então o Senhor vai junto. Agora Jeremias precisa descer até o barracão do oleiro. Ele precisa ser uma atitude de Deus, do Deus que desce. A primeira coisa que Jeremias precisava aprender agora era descer, sair de si e ir ao lugar mais baixo. Descer até o lugar baixo, que seria a oficina do oleiro. O oleiro precisava descer até a sua oficina, onde ele estava fazendo alguma coisa, construindo, mexendo com argila. É engraçado, porque quando Deus foi criar o homem, nós que nascemos de um beijo de amor de Deus, quando Deus nos desejou, o que foi preciso? Façamos o homem à nossa imagem. Deus também desce para tocar na terra. Deus desce. No livro do Êxodo, quando o Senhor diz assim, hoje na primeira leitura da missa, do livro do Gênesis, a Torre de Babel, o que diz? Mais uma vez nós vamos ouvir isso. Deus desceu para ver o que estava acontecendo. No livro do Êxodo, quando Deus se revela a Moisés, o Senhor vai dizer a Moisés, eu ouvi o sofrimento do meu povo e desci. Mais uma vez, Deus desce. Aqui na oficina do oleiro, o Senhor diz a Jeremias, desce até a oficina do oleiro. Desce de onde tu estás. E esse descer é sempre ir ao encontro do homem. Por que Jesus foi batizado no Jordão? O Jordão é o rio mais baixo do mundo. O Mar Morto está a 400 metros abaixo do nível do mar. E o rio Jordão deságua no Mar Morto. O rio Jordão é o rio mais baixo do mundo. Quando Jesus desce ao Jordão, ele desceu no lugar mais baixo desse mundo. Para quê? Para encontrar com o homem. O homem está no lugar mais baixo do mundo, nos seus pecados. O pecado rebaixou o homem. Então agora desce à oficina do oleiro, no lugar bem baixo, e ali você vai encontrar com o homem. A primeira coisa de Deus, quando decide nos amar, é descer onde nós estamos. Deus nunca vai nos amar da seguinte maneira, subindo, ficando alto e nos olhando por cima. Isso não é atitude de Deus. Isso é atitude de gente orgulhosa, que ama por cima. Eu te amo, mas por cima de você, sou maior do que você. Agora Deus não. Todas as vezes que Deus quer demonstrar o seu amor, Ele desce onde o homem está. Não ama por cima, apesar de poder fazê-lo porque é Deus. Mas Ele desce onde o homem está para olhar nos olhos do homem. Ou como diz o profeta Oséias, Ele pega o homem e o levanta à sua altura para poder olhar nos olhos. Então Deus, quando quer nos amar, decide nos amar, e a sua decisão é a cada dia, Ele nos olha nos olhos.
sem vergonha do que nós fizemos, sem virar o rosto para aquilo que fizemos. Nos olha e não se cansa de nos olhar. O amor não cansa e nem se cansa. Então o amor não cansa o outro e também não se cansa de amar. Então é assim que Deus nos ama, sem se cansar. Desce até o barracão do oleiro e lá, desci então até o barracão do oleiro. E lá estava ele executando um trabalho na roda. O objeto que fazia de barro se estragou na mão do oleiro. Ele fez um outro objeto conforme lhe pareceu mais conveniente. Foi então que veio a mim a palavra do Senhor. Será que não posso agir convosco, casa de Israel, da forma como fez esse oleiro? Oráculo do Senhor. Pois como barro na mão do oleiro, assim estáis vós em minhas mãos, casa de Israel. Foi então que me veio a palavra do Senhor. Será que eu não posso agir convosco, brasileiros, da forma como fez esse oleiro? O Senhor perguntando, pode ou não pode? Pode, então diga, pode. Não dorme não, hein? Pode. Oráculo do Senhor, pois como barro na mão do oleiro, assim estáis vós em minha mão, casa de brasileiros, casa de Israel. Da mesma forma que o oleiro, e olha como é que o oleiro fazia. Para construir aquele vaso, o oleiro sentadinho na sua cadeira, passava horas. Primeiro que ele preparava a argila, e não poderia ser qualquer tipo de argila. Precisava coar aquela terra, a argila, preparar a argila, preparar tão bem a argila, colocar água na argila, a quantidade certa. E para que a argila fosse um bom vaso, o que precisa ser feito uma vez que misturou a argila com a água? É preciso pisar na argila com os pés. Muitas vezes amassar a argila com os pés. É todo um trabalho antes de amassar bem a argila com os pés, para tirar todo o ar que possa existir naquela terra. Não pode, porque o ar, menor que seja a bolinha de ar que esteja na argila, quando o vaso for para o forno, na alta temperatura ele explode. Ele trinca, racha todo, não dá um vaso bonito. Então o que é preciso fazer? Amassar, fazer com que aquela terra sofra as pisaduras, para o bem daquela terra, para o bem daquele vaso, para que o vaso seja bem preparado e não exploda com o calor do forno. Então a terra, a argila precisa ser bem preparada, pisada. Então o artista, o oleiro já pisou a terra, já trabalhou, ele deu do seu tempo para preparar a terra. Ele dá de si, o vaso faz parte dele. Ele modela o vaso a partir dele mesmo, através da sua ideia. Ele põe amor no seu trabalho e vai modelando o vaso de acordo com o seu sentimento, de acordo com a sua vontade. Ele perde tempo, né? Eu não queria usar a palavra perder tempo, mas ele gasta o seu tempo com aquele vaso, preparando a argila. Por isso, muitas vezes, queridos, quando chega algum sofrimento na nossa vida, é Deus amassando o barro, para a gente não estourar mais tarde, para a gente estar prontinho, tirando todas as bolhas de ar que possam existir em nós, porque Ele quer nos levar para o forno do seu amor, do seu espírito, para que sejamos realmente um vaso preparado, que aguente as coisas, que porte, né? Aquele vaso, como o Senhor disse para o profeta, o vaso onde não termina o azeite, onde tem farinha e tem azeite, quanto mais tira, mais tem, mas precisa preparar o vaso. E a preparação antes é dura, as pisaduras do próprio Deus, tirando todo o ar da gente, nos preparando, muitas vezes a gente sofre e grita, que barro que gosta de ser pisado, meu Deus, ninguém. Quem que gosta de ser pisado? Mas a pedagogia do Evangelho é esta, é morrer para ter vida, é perder para ganhar, é ser humilhado para ser exaltado. Então, antes de um vaso ficar bonito, decorando alguma coisa, ele foi humilhado primeiro, ele foi pisado. Assim conosco na nossa vida espiritual. E o Senhor senta para preparar, não tem pressa, pisou o barro, agora senta e vai preparar. E vai, né, ali ó, no seu pedalzinho, rodando aquela rodinha e
trabalhando o vaso, e cuida aqui, cuida dali, passa o seu dedo, vai dando sentimento e vai dando forma para aquele vaso. Foi assim a nossa criação. Só que tinha um modelo. O modelo era Jesus Cristo. O Pai olhava para Jesus, como eu disse nessa manhã, olhava para Jesus e ia nos modelando, preparando a terra, porque é assim que Ele quer fazer conosco, ó casa de Israel. Depositar nesse vaso todo o seu amor. Então o Senhor quis tocar na terra, tocar na nossa terra, porque nós estamos em suas mãos. E quando uma coisa não dá certo, o oleiro destruiria aquele vaso e faria um novo com aquilo que sobrou. E é isso que aconteceu em João 8. Pega comigo. Em João 8 agora nós vemos Jesus cumprindo Jeremias 18. Até combina, né? João 8 e Jeremias 18. João 8, facinho, hein? O evangelho é fácil de encontrar. Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém? Depois de Jeremias. Tem gente colando aí, tô vendo, hein? João 8. Vamos lá. A palavra de Deus diz assim: Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Olha que interessante, já começar o capítulo 8, o que aconteceu no Monte das Oliveiras? Mais tarde, o que aconteceu? Não, lá foi no Tabor. Oi? Jesus foi pego, foi traído e foi para o Monte das Oliveiras. O que aconteceu ali? Para orar, e foi onde Jesus? Não, a tentação foi no deserto. Gente, nós lemos isso na Semana Santa. Eu vou contar para o pároco de vocês que vocês não estão sabendo o Evangelho. Eu vou contar para ele já está lá atrás ouvindo. O que diz? Na sexta-feira da paixão nós lemos isso. Ele chora antes sobre Jerusalém. Mas o que aconteceu no Monte das Oliveiras? Suou sangue. A agonia de Jesus no horto das... Alguém tinha falado já isso? Então eu não ouvi. Não falaram, né? Agonia de Jesus no horto das Oliveiras. Foi a segunda vez que a Bíblia nos diz que Jesus derramou o seu sangue na terra, porque o seu suor se transformou em gotas de sangue. Então, agonia. Qual foi a primeira vez? Quando Jesus foi circuncidado. Então, depois do seu nascimento, quando foi circuncidado, também derramou sangue. Já começou a nossa salvação. Aqui, mais uma vez, Jesus começa a derramar o seu sangue. Então, o Horto das Oliveiras vai se transformando no lugar da misericórdia. No lugar onde o Filho de Deus derrama o seu sangue pela humanidade, onde o seu suor vai se transformando em gotas de sangue, o Horto das Oliveiras vai se transformando no lugar da misericórdia, onde se experimenta misericórdia, onde o Filho de Deus derrama o seu sangue pela salvação dos homens, onde o Filho de Deus se debruça em oração, pedindo ao Pai que afaste de mim esse cálice, mas que a tua vontade seja feita, onde ele vai tomando o cálice da ira de Deus pela salvação dos homens. Então ali é o lugar da misericórdia. Jesus então foi para o Monte das Oliveiras. Olha o que diz o Evangelho. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ponto. De madrugada voltou para o templo, e todo o povo se reuniu ao redor dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Ele tinha acabado de vir do Monte das Oliveiras, do lugar da misericórdia. Veio e agora está no templo. Subiu para a oração e desceu agora com o coração cheio de misericórdia e vai para o templo. Senta no templo e começa a ensinar. Os escribas e fariseus, mais uma vez, os escribas e os fariseus. Lembra de Lucas 15?
Os escribas e fariseus começaram a condenar Jesus porque ele estava sentando com os pecadores. Mais uma vez ele entra na nossa ceia para nos explicar o amor de Deus e a misericórdia. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Como que é pega na cultura judaica uma mulher que está em adultério? Os escribas e os fariseus não vão lá pegá-la pela mão. Jesus, nós viemos te trazer essa mulher amada por ti. O Pai a ama. Com amor recebe, amor rahamim, amor rem. Está aqui essa sua amada, essa querida que Deus ama, está aqui. Nós viemos trazê-la para ti, Jesus. Ela foi pega em flagrante delito de adultério. Claro que não. Claro que não foi assim. Então, uma mulher pega em adultério nessa cultura judaica, ainda mais escribas e fariseus, que queriam achar uma brecha para pegar Jesus, essa mulher já foi pega pelos cabelos e saiu sendo arrastada pela rua, envergonhada, as pessoas gritando, era um sofrimento muito grande, uma vergonha muito grande, as pessoas chamando-a de adúltera, zombando. E se eles pegaram, queridos irmãos, prestemos bem atenção nesse evangelho, os escribas, essa mulher já estavam desconfiando dela. Então não foi que os escribas e fariseus estavam passando em frente a uma casa e viu, ela está lá, vamos pegá-la. Pelo contrário, já estavam de olho, armando uma emboscada, uma armadilha, de olho naquela mulher. Estamos desconfiando dessa mulher, hoje a gente pega ela. E foi o que fizeram. Para quê? Não por causa dela em si, não por causa do pecado dela. Poderia ser que muitos dos escribas e fariseus também frequentavam muitas prostitutas, mas a questão era Jesus. Vamos ver o que ele vai dizer sobre isso. Então pegaram essa mulher gritando pela rua, uma mulher vendo que chegou o seu fim, porque ela conhecia muito bem a lei judaica, ela não passaria daquele dia, seria apedrejada. E é interessante, porque na Bíblia, se nós pegarmos o Deuteronômio, ou pegarmos as explicações judaicas dos rabinos, nós vamos ver que a mulher só seria apedrejada se ela fosse, se ela fosse casada, ela deveria ser estrangulada, se ela estivesse traindo o seu marido. Se ela fosse casada, estrangulada, cortar realmente a sua garganta. Agora, para ser apedrejada, ela não era casada, ela deveria ser prometida em casamento. Ou seja, essa mulher de João 8 deveria ter 14, 15 anos. A idade de Maria, quando também ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Entre 14 e 15 anos, uma jovem, prometida em casamento. Para o judeu, não precisava estar com outro homem, bastaria conversar com outro homem, ou bastaria ter cumprimentado um outro homem. Se o seu marido, ou seja, o seu noivo, com o qual ela estava prometida em casamento, ficasse com ciúmes, ela já poderia ser condenada. Então era uma lei, a lei mesmo, desculpa a expressão, mas a lei do cão, né? Ou seja, eu tive ciúmes e bastaria para o divórcio. Se a minha mulher fez uma comida hoje e não foi boa, eu poderia me divorciar dela, porque eu não gostei da comida dela. Então, ou seja, devolvê-la para sua família. Então, era uma jovem. Analisa comigo, uma jovem de 14, 15 anos, com seus sonhos. Não estou dizendo que ela não foi pega em adultério. Estou dizendo, mas com seus sonhos, com as suas feridas interiores. O que levou essa jovem a buscar uma outra pessoa? Quais eram os sentimentos interiores daquela mulher? Uma jovem que foi pega envergonhada agora, vergonha do pai, da mãe, de toda a cidade, e que conhecia bem a lei, saberia que seria o seu último dia de vida, porque seria apedrejada até a morte. E não é pedrinha leve, não. Essas são pedras grandes para matar. Todos jogando pedra, e não só a dor da pedrada, mas morrer ouvindo: adúltera, prostituta, você merece a morte. Ou seja, era uma dor moral muito profunda. E gritavam pela cidade, por onde passava, todo mundo gritava: adúltera, 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 julgamento, julgamento, um atrás do outro. E até aquela mulher, então, essa jovem, foi jogada aos pés de Jesus. Lançada aos pés de Jesus. E a palavra de Deus diz assim: colocando
Colocando-a no meio, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi flagrada cometendo adultério. Então ela foi pega em ato de adultério. A Bíblia não diz o que era, mas foi pega em adultério, uma jovem. Eu imagino Jesus nessa hora lembrando da sua mãe, que ele conhecia a história da sua mãe, que também poderia ter sido apedrejada, poderia ter sido suspeita de adultério, porque o filho dela não era de José. Agora ali diante dela uma jovem, agora você imagina, uma jovem de 14, 15 anos aos pés de Jesus, em prantos, chorando, que ninguém é jogado e sabe que está todo mundo com pedra na mão para matar, está ali sorrindo, né? Resignada, como é bom morrer apedrejada. Pelo contrário, morrendo de medo ali aos pés de Jesus. E agora? O que vai acontecer comigo? Vou morrer, a minha vida acabou. Acabou por um ato, por um descuido, por algo que aconteceu, pelo meu pecado. Vou morrer no meu pecado, vou morrer no meu erro, já não tem mais como consertar tudo isso. E eles disseram: Mestre, essa mulher foi flagrada cometendo adultério. Moisés, na lei, nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, que dizes? Eles perguntavam isso para experimentá-lo e ter motivo para acusá-lo. A intenção não era a mulher, foi só usada. Olha que interessante, essa jovem já tinha sido usada por homens, porque ela estava adulterando. E muito interessante que a palavra de Deus manda apedrejar o homem também. Mas o homem, eles deixaram ele embora. Só trouxeram a mulher. A lei de Moisés manda apedrejar os dois. Agora só a mulher que apareceu. Só a mulher que foi colocada aos pés de Jesus. E cadê o homem? Podemos pensar tanta coisa, pode ser até alguém que já foi escolhido pelos próprios escribas e fariseus. Para quê? Porque a intenção era pegar Jesus. A mulher estava sendo usada mais uma vez porque eles queriam pegar Jesus. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Como insistissem em perguntar, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher que estava no meio, em pé. Olha que interessante, todo mundo começa a falar: o que tem que fazer agora, Jesus? A lei manda apedrejá-la, matá-la, e tu, o que tu dizes? Jesus ali, no templo, sentado, Jesus se inclinou. Eu imagino Jesus sentado no chão. Todo mundo está me vendo, né? Já não tem idade, mas vou sentar no chão. Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão. E eles insistindo: não vai falar nada, vai ficar escrevendo no chão. Jesus deixou um grande silêncio. O que Jesus tanto mexia no chão, tocava no chão? O que o oleiro fez? Tocou a terra. Jesus mais uma vez se abaixou. Enquanto eles insistiam, Jesus desceu e ficou do tamanho dela. Agora ela já não está em pé, nem ajoelhada, ela foi jogada no chão. Então é ali que eu vou, eu quero ficar do tamanho dela. O amor, ele desce onde a pessoa está e fica do tamanho dela. Jesus ficou do tamanho daquela mulher. Eu imagino ele olhando nos olhos dela, mas inclinando-se, Jesus começa a escrever no chão. Qual foi a primeira vez na vida, neste mundo, que Deus colocou a mão no chão? Quando nos criou. A primeira vez que Deus colocou a sua mão na nossa terra foi quando nos criou. Fomos criados com o dedo de Deus que tocou na nossa terra. A segunda vez que Deus toca o nosso chão, através do seu Filho Jesus, é quando aquela mulher então foi pega em flagrante delito de adultério. O Evangelho faz questão de dizer que ele escrevia no chão, tocava o dedo, pegava no pó, na terra. Não tinha outro lugar melhor para aquela mulher estar. Agora ela está no chão, na terra. A terra na Bíblia é o símbolo da morte, o próprio pó. O que Deus disse para a serpente? Você vai se rastejar na terra, vai se rastejar na própria morte.
Quando Jesus diz aos discípulos: quando entrardes numa cidade e anunciar o meu nome e as pessoas não quiserem acolher, sair dessa cidade e sacudir a poeira dos pés, ou seja, vocês vieram para trazer a vida, eles preferiram a morte, então lance sobre eles a poeira da morte, porque eles não quiseram a vida. Então a própria morte, aquela mulher estava na própria morte, ali diante dela estavam todos aqueles que iam matá-la. Ela já estava condenada. A justiça dos homens com a lei de Moisés era: vamos eliminar o erro e o pecado do meio de nós. Lembra do Sebastião leproso? Nem está aqui mais, ó. Foi tão curado que já voltou para o seio da sua comunidade. Mas ele me disse que não estaria aqui à tarde. Ficou com medo de receber outra doença mais grave. Então, ou seja, foi tirado do seio da comunidade. Era a lei, a justiça. A justiça era essa: vamos eliminar o pecador da face da terra, para que ele não contamine toda a comunidade. Jesus escreve na terra. Eles começam a insistir. Jesus deixa um silêncio, porque Jesus deixa um silêncio de meditação. O silêncio da criação, quando ele está recriando o homem novamente. Ali ele começa a tocar no pó da morte daquela mulher. Toca no seu pecado, na situação que ela está, na terra onde ela está. Ela se sentia aquela terra, não tem mais o que fazer, é daqui para pior, vou morrer. E como eles continuaram insistindo, julgando: fala alguma coisa. Já conversou com alguém que não te responde? É pior do que se a pessoa respondesse, não era? A pessoa desse um grito. E assim, né, quando uma pessoa está gritando muito, você quer fazê-la diminuir, para ela parar de gritar, constranger a pessoa, é só você responder baixinho. Ela está gritando: mas por causa disso? Não, isso é isso e aquilo. Pronto, a pessoa também vai diminuindo a sua voz. Isso é bom nos relacionamentos marido e mulher, né? Quando um começa a gritar, vai respondendo baixinho, mas a tentação é gritar mais alto. Na verdade, e quando atendo casais, eu pergunto: por que vocês têm gritado tanto um com o outro? Quando que a gente grita com o outro? O padre está lá atrás, eu estou sem microfone. Para que o padre me escute, o que eu preciso fazer? Gritar. A pessoa está lá do outro lado da rua, eu quero falar com ela, o que eu preciso fazer? Gritar, para que a voz chegue até a pessoa que está longe. Agora eu não compreendo, um casal está um do lado do outro gritando. Por quê? É porque os corações já estão longe um do outro. Por isso que gritam. Gritam não para o outro ouvir. Os corações já estão tão longe que precisa gritar. Aí quando o outro tem sabedoria, responde baixinho. Pronto, a gritaria vai se acalmando, vai acabando, vai fazendo opção pelo amor. Tinha um padre que ele ensinou, uma mulher veio, depois eu volto no evangelho. A mulher veio reclamar: padre, eu não aguento mais o meu marido. Não aguento, não suporto mais o meu marido. E falou, confessou todos os pecados do marido dela. Só o dela que ela não confessou. Tem gente assim na confissão, vem confessar o pecado do marido, ou vem confessar o pecado da esposa. Tá, meu filho, agora fala o seu pecado. Não, o meu pecado, acho que é porque eu casei com a pessoa errada. Eu acho que esse é o meu pecado. Então o padre teve a solução. A mulher está falando. Padre, meu Deus, me dê sabedoria. E agora, o que eu vou falar para essa mulher? Falou tudo, minha filha. Falou. A única coisa que Deus inspirou, fala com ela, que ela vai curar o matrimônio dela, as coisas vão se resolver com água benta. Ah, é? Tá bom. Então ela falou: olha, eu tenho a solução para o seu problema. Ah, é, padre? Qual que é? Água benta. Todo dia a senhora vai vir aqui e vai me pedir para eu abençoar uma garrafa de água benta. Então, é, padre, mas como? Traz a garrafa que eu vou te explicar como que a senhora vai fazer. Tá bom. Então ela foi para casa com um galão de água benta. E o que eu tenho que fazer? Toda vez que a senhora sentir vontade de falar alguma coisa com o seu esposo, a senhora enche a boca de água benta e fica com a boca cheia de água benta. Não engole não. Não engole não. Fica com a boca cheia de água benta. Tá bom. Aí depois que a raiva passar, você engole a água benta. Tá bom. Ela voltou depois de um mês: padre, olha, eu já tomei litros e mais, quase uma caixa d'água de água benta. Mas está funcionando. O meu marido agora, ele está carinhoso. O meu marido agora, ele chega em casa, me elogia. Nada que ele não fazia nada disso antes, padre. Ele chegava do trabalho, eu cheio de coisa para fazer, roupa para lavar, e ele não falava nada, não ajudava. Agora ele está uma seda. Ele agora me ajuda, faz isso, mas o remédio do Senhor funcionou. Toda hora que eu vou falar alguma coisa, eu encho a boca de água benta.
E fico aguardando até a raiva passar. Depois água benta, eu tomo água benta. Aí funcionou. Depois de um ano está funcionando ainda. Ih, padre, mudou tudo. O meu marido, se eu tivesse que casar com ele hoje, eu me casaria de novo, porque é o melhor homem do mundo. Aí o padre disse para ela: então, minha senhora, vamos lá na verdade agora. O problema não era o seu marido. O problema é quando ele chegava em casa, você ficava como uma louca, desequilibrada, falando na cabeça dele, o dia inteiro falando, que ele não aguentava. Agora, como a senhora se calou um pouco, a senhora passou a se conhecer o seu esposo, e o remédio é água benta. Se quiser, eu abençoo garrafas e mais garrafas. Se for para salvar o casamento, garrafas e garrafas de água benta. Por quê? Não dava tempo de ouvir o outro, não dava tempo de ouvir o marido ia falar: bem, eu não estou aguentando mais, é muito trabalho, só eu sozinha, lave, passe, cozinha. Não dava tempo do marido falar nada. Então o marido, não dava para fazer nenhum carinho. Lembra da rosa? O que ele está querendo com essa rosa? Então, ou seja, a água benta cura tudo, resolve até problema de casamento. Então, ou seja, mas Jesus, nesse evangelho, não foi com água benta que ele curou essa mulher. Então Jesus desce e fica do tamanho dela, olhando nos olhos daquela mulher, e vai escrevendo na terra. E as pessoas falando: ele não vai falar nada, ele não vai falar nada, ele não vai falar nada. Jesus então, naquele silêncio, só diz: quem não tem pecado, dentre vocês que não tem pecado, então quem não tem, atire a primeira pedra. Pronto, foi saindo um atrás do outro, a começar pelos mais velhos. Um atrás do outro. E Jesus ficou só com aquela mulher. E diz o evangelho que ele se inclinou de novo e continuou escrevendo na terra. Certa vez, eu muito irritado com esse evangelho, na minha oração pessoal, dizendo: mas o que o Senhor tanto escrevia? Senhor, o que o Senhor estava mexendo naquela? Tudo bem, estava recriando, mexendo no pó, recriando aquela mulher de novo. Mas o que o Senhor estava escrevendo ali naquela terra? E eu fui insistindo com Deus, brigando, tanto na minha oração. O Senhor vai falar: não espere que eu chegue no céu, não sei daqui quantos anos, para eu saber o tanto que o Senhor escrevia. Me fale. Eu, na minha oração pessoal, eu brigo muito com Deus. Ele tem que me falar as coisas. E falou. E o Senhor me falou: então vai lá no profeta Isaías. Tá, eu fui. Me veio direitinho o capítulo, eu fui. O Senhor disse: o que eu estava escrevendo na terra está no profeta Isaías. Eis que faço novas todas as coisas. Era o que ele estava escrevendo diante daquela mulher. Só o amor pode fazer novas todas as coisas. Só o amor pode recriar aquilo que já foi decretado, a morte. A morte que foi decretada sobre você, minha filha, uma jovem. Só o amor pode fazer nova todas as coisas. Só o amor pode recriar todas as coisas. Eu estou aqui mexendo no teu pó, naquilo que sobrou de você. Diante de olhares de julgamento, pessoas que te julgam, que não te conhecem, não conhecem a sua história. O fundador da minha comunidade dizia para nós: quer ser santo? Não julgue. Só isso. Quer ser santo? Não julgue. Teresa de Calcutá, uma mulher deste tamanho, feia que dava dó, nos moldes da beleza desse mundo. Né? Nós brasileiros conhecemos bem a expressão. Sabe aquele maracujazinho de gaveta que você esquece na gaveta? Era a Madre Teresa de Calcutá. Feinha, torta, os dedos cheios de artrite, artrose, tudo encurvado, tudo torto. Uma mulher feia, mas se tornou uma das mulheres mais bonitas deste mundo, simplesmente pelo fato de tomar a decisão pelo amor. O amor a tornou a mulher mais bela do mundo, ao ponto dela poder dizer: precisamos amar, amar, amar até doer. Porque quando se ama até doer, a dor deixa de ser dor e passa a ser amor. Amar, amar e amar até doer. Porque quando se ama até doer, a dor não existe mais, ela deixa de ser dor e passa a ser amor. E ela disse: não julgue seu irmão, porque quando você julgar, o tempo que você tinha para amá-lo, você está julgando.
julgamento é perda de tempo. O tempo que temos para amar, nós estamos julgando. Aqueles homens velhos, carcomidos pelo tempo. Olha, desculpa o que eu vou dizer, mas gente velha fofoqueira é só purgatório, viu? Olha, gente... Olha, o tempo que Deus nos dá nesse mundo para a conversão, quando nós não tomamos posse da conversão e lutamos e ficamos velhos, carcomidos na fofoca, é só purgatório. Graças a Deus que ainda existe uma purificação para entrar bem no céu. Ainda mais homens cheios dos seus pecados, dos seus julgamentos, todos com pedras nas mãos para atirar naquela mulher e matá-la. Homens que queriam a morte daquela jovem, simplesmente para se vingarem de Jesus. Poderiam ter feito uma opção pelo amor, estavam ali para julgar aquela mulher, condenando-a. Já tinham condenado e matado aquela mulher nos seus corações. E Jesus mostra para eles, então quem de vocês não tem pecado, vai saindo um atrás do outro. Quem não tem pecado, lance a primeira pedra. E foram saindo um atrás do outro, porque sabiam, pelo menos uma vez na vida, reconheceram esta verdade de si mesmos. Nós também somos cheios de pecados. Então ali, Jesus, sem julgar aquela mulher, olhou nos olhos, eu imagino Jesus sozinho com ela, olhando nos olhos daquela mulher, e ela olhando para ele, ao mesmo tempo desejosa, e dizendo, tu és a minha última chance. O que ele vai responder agora? Eu já ouvi falar desse Jesus. O que ele vai responder? E ele olha nos olhos dela, sem dizer nada, e escreve no chão a sua sentença. Eu, eis que faço novas todas as coisas. Da mesma forma que você foi criada num beijo de amor do Pai, eu agora toco mais uma vez a tua terra, te dou oportunidade de viver como pessoa, com dignidade, como filha de Deus. Levanta-te. E o Evangelho diz que ela ficou de pé. De pé como a sua mãe um dia também ficou de pé aos pés da cruz. De pé, porque só o amor pode nos colocar de pé. Só o amor pode nos dar nova chance. Só o amor pode reescrever para nós uma nova história. Só o amor pode nos dar sentido para viver, dar sentido para a nossa vida, fazer da nossa vida um dom. Aquela mulher foi transformada pelo amor de Jesus, porque ele teve a coragem de tocar no seu pó, de tocar na sua terra, sem ter vergonha. Madre Teresa, voltando nela, Madre Teresa de Calcutá, eu acho que nem foi Madre Teresa que me escolheu, porque os santos, aqueles santos que nós amamos, temos devoções, são eles que nos escolhem, não somos nós que os escolhemos, nós somos escolhidos por eles. Então, não li nada ainda assim profundamente sobre Teresa de Calcutá, mas ela está me escolhendo, já tem um tempo que ela está me perseguindo, até na hora que eu der um sim para ela, tá bom, agora vamos estudar um pouco sobre a sua vida. Mas por enquanto ela está me perseguindo, deixa ela correr atrás de mim mais um pouco, depois eu vejo o que ela quer. Porque o santo, quando começa a nos perseguir, só dá trabalho para nós mais tarde. Não, só dá trabalho. Então deixa por enquanto. Deixa, já tenho trabalho demais. Deixa por enquanto, depois Madre Teresa, perguntaram para ela, Madre, o que a senhora faz de dar banho num leproso? Que ela dava banho no leproso, cuidava dos leprosos, né? O que a senhora faz? Eu não o faria nem por 20 milhões de dólares. Olha, 20 milhões de dólares para vocês aqui nos Estados Unidos ajudaria bastante, né? Ela disse para ela, eu não faria isso que a senhora faz nem por 20 milhões de dólares. Sabe o que ela respondeu? Nem eu. Eu não faço por dinheiro, faço por amor. Pronto, não tem resposta melhor. Eu não faço por dinheiro, eu faço por amor. Nem o dinheiro eu quero. Ou seja, foi isso, aprendeu isso com Jesus, que desce e toca na terra daquela jovem e dá para aquela jovem de 14, 15 anos a oportunidade de viver de novo. Só que aquela jovem agora ensinaram para ela, Jesus ensinou com essa atitude, que aquelas pedras que aqueles velhos carcomidos seguravam, eram benditas pedras que fizeram com que aquela jovem tivesse um encontro pessoal com Jesus. Benditas pedras que lançam sobre nós e que nos fazem encontrar com Jesus. Não teve coisa melhor. Se não fosse as pedras,
ela não teria encontro pessoal com Jesus e a sua vida não teria sido transformada. Então, bendita a língua dos que nos acusam, bendito o julgamento daqueles que nos julgam, bendita as pedras que querem nos matar, porque quando elas nos lançam aos pés de Jesus, nós levantamos como novas criaturas. Ficamos de pé como pessoas novas. Só que nós temos que ir para o lugar certo. Tem gente que na hora da dor, do sofrimento, chora longe de Jesus. Aí não adianta, não funciona. Aquele que chora longe de Jesus, o seu fim é a forca. Foi o que aconteceu com Judas. Agora, quando nós permitimos que o olhar de Jesus penetre o nosso olhar, foi o que aconteceu com Pedro. Nós somos transformados e sobre as nossas ruínas e misérias, Deus constrói a sua igreja. A diferença de Judas e Pedro: um foi chorar longe de Jesus e se matou. O outro, quando Jesus olhou para ele, que o galo cantou, ele entendeu o que tinha acontecido e se deixou curar no amor. O evangelho de ontem, 3 vezes Jesus pergunta para Pedro: João, filho de Jonas, tu me amas? Simão, filho de Jonas, tu me amas? Tu sabes tudo, Senhor. Um evangelho que nós conhecemos. Pedro se deixou tocar na ferida. Queridos, permitamos que Deus coloque o seu dedo na nossa ferida e nela Ele escreva: eis que faço nova todas as coisas. Já fez uma experiência de pegar o irmão psicólogo? Cadê ele? Está aqui, Daniel. Sabe bem disso. Não adianta. Sabe quando você entra numa piscina e pega um balão ou uma bola? Aquela bola representa a nossa ferida. Se nós já tentou pegar a bola e afundar a bola na água, ela fica o tempo que nós quisermos. Mas se soltar, o que acontece? Ela vem para fora e ainda dá um pulo, não é? E fica para o lado de fora. Ferida na história, ferida da nossa história, escondida debaixo da água, não funciona. Uma hora ou outra ela vai e vir para fora. A melhor coisa é tocar na ferida, espremê-la, deixar o sangue compor sair, mas permitir que da nossa ferida, nela, Deus faça nova todas as coisas. Não coloquemos máscaras nas nossas dores. Não coloquemos máscaras nas nossas feridas. Não queiramos afundar a ferida e escondê-la diante dos outros. Permitamos que ela venha para fora, feia como ela é. Não foi assim que Jesus disse: Lázaro, venha para fora. Como que Lázaro saiu? Andando? Não. Se ele estava todo amarrado, minha gente, como que Lázaro saiu? Pulando. Eu fico imaginando uma cena, deve ter sido uma cena muito engraçada. Lázaro todo amarrado, com o olho amarrado, o olho tampado e saindo do sepulcro. Igual uma múmia, pulando do sepulcro. E Jesus vai dizer: desatai-o. A palavra desatar no grego, usado para Lázaro, é a mesma usada quando Jesus vai falar em Mateus: o que perdoardes na terra será perdoado no céu. É a mesma palavra para dizer: o que desatardes na terra será desatado no céu. Desatai Lázaro, desatai as suas feridas, como Jesus desatou as feridas dessa mulher, dessa jovem de 14 e 15 anos, e deu a ela a oportunidade de dar sentido para a sua própria vida. É isso que o Senhor quer fazer conosco, é a maneira dele agir. A maneira de Jesus mostrar o seu amor. Ele já falou do amor do Pai. Agora ele, que é o amor encarnado, ele não julga. Ele desce onde nós estamos, olha nos nossos olhos e nos dá a oportunidade de recomeçar. Jesus então disse: olha, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: eu também não te condeno. Vai e de agora em diante, não peques mais. Dê sentido, minha filha, para a sua história. Ande agora como filha de Deus. Ande com o nariz empinado. É o porco, né? Que sonda de casa. Sabia que o porco ele tem um ossinho aqui no pescoço que o impede de olhar para cima. Mas na verdade o segredo dele não olhar para cima não é o ossinho,
É porque ele tem vergonha de ter uma mãe que é uma porca. Então ele não olha para cima, ele só olha para baixo. Nós não. Nós podemos olhar para o alto. Nós temos um Deus que nos ama. E essa mulher, Jesus a colocou de pé. E ninguém tem ossinho aí nas costas que nos impede de olhar para o alto, não é verdade? Então nós deveríamos ser os filhos mais orgulhosos que tem, de andar de nariz em pé. Eu tenho um pai que me ama. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que quando eu caio no pecado, Ele desce comigo onde eu estou, olha nos meus olhos e me levanta. É próprio da misericórdia. Só que misericórdia também, não vamos entender errado. Misericórdia não é passar a mão na cabeça do outro e tudo que ele fizer está certo. Isso não é misericórdia, não. Isso aí é ser bobo mesmo. Isso aí é querer deformar a pessoa. A misericórdia é o quê? Eu desço, como é que é seu nome? Irene. Eu desço onde a Irene está, no lixo do seu pecado. Estendo a minha mão para a Irene. Mas é próprio da misericórdia. A misericórdia não é só coração, não. Misericórdia, miséria e coração. Misericórdia também nos lembra de mão. Eu estendo a minha mão, mas é preciso que a Irene também estenda a dela. Eu quero. Aí sim, eu vou tomá-la pela mão e vou levantá-la. Eu vou ajudá-la a levantar, mas ela tem que ter a decisão. Eu quero ir e não pecar mais. Agora, se ela ficar no próprio vômito e na própria sujeira, não tem o que fazer. Eu estendo a minha mão, ela me dá a mão e eu ajudo a levantar. E se preciso for, eu vou carregá-la nas costas, andando com ela, até o ponto que ela consiga andar por si mesma. Vou ajudá-la, mas ela vai ter que querer. Ela vai ter que desejar e dar os passos. Foi o que Jesus fez com essa mulher. Agora nós entendemos Jeremias 18. Desce a oficina do oleiro. Quem estava lá na oficina do oleiro? Essa mulher de João 8. E quando não dava certo, ele fazia de novo. Ele gasta tempo conosco. Ele dá do seu tempo para nós. Deus não tem pressa. Nós que somos apressados. Deus não tem pressa em cuidar dos mínimos detalhes da nossa vida, da nossa história, nos curando interiormente. E nós temos tantas feridas. Essa menina, por que ela estava procurando amor em outros homens, se ela já estava prometida em casamento? Tanta carência de amor, tanta ferida. Nesse mundo não existe gente feia, né? Existe ou não existe? Só a Madre Teresa, né? Sinceramente, neste mundo, quando nós olhamos para as pessoas com um olhar de amor, eu vou contar um caso para vocês, de um testemunho assim chocante. Eu conheci um rapaz em São Paulo, ele é até parente muito distante de um padre da nossa comunidade. E foi a primeira vez que nós o vimos, de passar mal. De passar mal. Eu tive irmãos que foram para o carro chorando, em desespero, porque nunca tinham visto uma coisa terrível como aquela. Hoje já é um jovem, um homem, mas quando a mãe estava grávida, a mãe, parece-me, a história que conta, que a mãe tomou ácido, tomou várias coisas para abortar aquela criança. E não foi abortada. Então ela nasceu completamente deformada, um monstro. Os dentes saíam pelo nariz. Não estou exagerando, os dentes saíam pelo nariz. O padre até pediu para a família não levá-lo para a missa, porque a criançada chorava na missa. É um monstro. E eu vi uma senhora, a mãe desse padre da comunidade. E ele era muito carente, esse jovem. Hoje é um homem. Ele vinha até nós, batia nas costas e pedia um abraço. Me dê um abraço. Só que quando você se virava e via aquela situação, sinceramente a vontade era sair gritando, correndo, em desespero. De ver a situação humana. O que pôde acontecer com ele? Ele nasceu um monstro. E aquela mãe desse padre foi e abraçou e ainda beijou. Decisão pelo amor. Tomou a decisão, estava custando para ela? Poderia. Mas ela tomou, né, aquilo que diz Edith Stein, que nós não temos que amar nem por simpatia
e nem não amar por antipatia. Nós nos guiamos muito por simpatia ou antipatia. Nossa, aquela pessoa é tão antipática. Eu nem conheço ela, mas para mim ela é antipática, então nem procuro. Ou, nossa, ela é tão simpática a Eva, então me aproximo dela. Edith Stein vai dizer que nós precisamos amar por empatia. Empatia é decisão. Eu vou te amar simplesmente pelo fato de você ser uma pessoa e ser digna de ser amada. Então não é nem por simpatia nem por antipatia. Antipatia me afasta, simpatia me aproxima. Não, eu tomo decisão pelo homem total, o homem inteiro. Então eu vou te amar porque você é digno de ser amado, é o filho de Deus. Então aquela mulher abraçou aquele homem, aquele jovem por empatia, por decisão do amor caritas, que é decisão, eu tomo decisão de amar totalmente. Então a nossa vida, toda ela é feita de decisões do amor. Jesus tomou a decisão de amar essa jovem e dar a ela essa oportunidade. Essa jovem de 14, 15 anos teria vazios interiores, e o mundo de hoje, como eu dizia, não tem pessoas feias, nem aquele homem que, assim, para o molde que nós estamos acostumados, era feio. Mas o que existe neste mundo são pessoas que não amam e que não foram amadas e que não fizeram opção pelo amor. O que torna o homem bonito, o que torna a mulher bela é o amor. Madre Teresa, hoje eu estou falando dela. Você olha para mim, gente, já tem gente ajudando. Não vamos perder o foco. O que existe neste mundo não são pessoas feias, são pessoas que não foram amadas ou que não tomaram a decisão pelo amor. No Brasil tem uma pessoa, uma mulher muito de Deus, e que uma outra pessoa muito rica, que estava em depressão, foi procurá-la pedindo oração. Aí eu vou procurar fulano de tal, vou pedir para ela rezar por mim. E pessoa, infelizmente é assim, gente que tem muito dinheiro, muito rica, nem todos, mas tem muita gente que pensa assim, então o meu dinheiro vai pagar, ela vai ter que me atender, vai ter que rezar por mim. Eu posso ajudá-la, ajudar a comunidade dela, então ela vai me atender. Marcou. Ela chegou lá, uma mulher muito rica, sentou na frente daquela pessoa e começou a conversar, foi atendida. Começou a conversar, e a mulher disse para ela, eu não vou rezar por você não. Ah, como assim não vai? Eu vim aqui porque todo mundo fala de você, que você vai rezar por mim e que vai me ajudar. Não vou rezar por você não. Você não precisa de oração. Sabe o que você precisa para curar sua depressão? É sair daqui agora e visitar o Hospital do Câncer, visitar criança, asilo. O que falta em você é fazer opção pelo amor e dar um pouco mais de si como dom para os outros. O seu vazio interior que te levou à depressão é falta de opção pelo amor. A pessoa sai dali revoltada, porque ela queria oração, coisa mágica, né? Vai rezar, eu vou ser curado. Não, o que falta é o quê? É tomar decisões pelo amor, é permitir que nos nossos próprios vazios Deus escreva uma nova história, nos levando à opção pelo amor. O evangelho eu acho que é de hoje de São Matias, se eu não estou enganado, vai dizer que aquele que observa o mandamento de Deus, ele vai receber nele a alegria completa, a alegria plena. A nossa alegria plena está em ser como Deus, amar. Só seremos felizes quando fizermos a opção total pelo amor. E é isso que Jesus veio ensinar neste evangelho de hoje, quando ele olhou para aquela jovem. Ninguém te condenou, minha filha? Não, eu também não te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Dê uma ordem para ela, toma uma decisão na sua vida, dê sentido para isso, mas não te condena mais. Eu não te condeno, eu desci contigo na oficina do oleiro, fiquei do teu tamanho, nem maior que você, nem menor, mas do teu tamanho, estou levantando você. Não foi isso que Jesus fez? Assumiu a nossa carne, aqui o símbolo da Trindade. Jesus desce, assume a nossa humanidade, e na ascensão que nós celebramos domingo passado, ele sobe aos céus com aquilo que nós somos. Desceu para assumir o que nós somos. Agora sobe novamente com aquilo que nós somos. Nos assumiu, desceu onde nós estávamos e nos fez subir, ficar da sua altura, quando ele sobe aos céus.
E é isso que Ele quer fazer conosco. Descer conosco onde nós estamos e nos elevar à sua altura, nos colocar à sua altura nos céus.